Olá, condutores, boa noite. Hoje nós estamos começando um projeto novo no grupo Aprendendo a Dirigir, o projeto das mini palestras. São palestras curtas de 10, 15 minutos, cada dia, cada vez com um tema diferente. A ideia é a gente responder as principais dúvidas de vocês no grupo Aprendendo a Dirigir em forma de vídeo-resposta, digamos assim. Hoje nós vamos falar principalmente com aquelas pessoas que já são habilitadas há muito tempo e pararam de dirigir. Primeira dúvida das pessoas, me procuram muito lá na mensagem, no meu perfil no Facebook, ou mesmo no grupo Aprendendo a Dirigir. Márcia, eu sou habilitada há um monte de tempo, só que eu tenho medo de dirigir, como é que eu faço para voltar agora? Tá, e aí as pessoas começam a usar expedientes não muito legais. Pegar aula com o marido que não tem formação de instrutor, que fica nervoso e começa a xingar, e daqui a pouco começa a humilhar e não tem paciência, porque pessoas que são habilitadas há muito tempo, elas não têm a paciência de ouvir quem é o recém-habilitado ou alguém que está reaprendendo a dirigir. Então nós temos uma metodologia, um plano virtual de treinamento, que tem lá no blog Aprendendo a Dirigir também uma postagem sobre isso para orientar melhor as pessoas. Gente, vocês têm que entender uma coisa, não adianta ter pressa. O problema de quem está voltando a dirigir ou de quem está aprendendo a dirigir é a danada da pressa. A pessoa fica muito tempo habilitada, não dirige, aí quando ela volta parece que ela quer resolver todos os problemas do mundo de uma hora para outra. Já quer pegar o carro, já ir para o trânsito, já quer dirigir que nem uma pessoa que dirige há muito tempo, que tem prática, que tem habilidade. Ou então começam a admirar o modo e a naturalidade, a calma, a tranquilidade, como uma outra pessoa, um marido, ou primo, ou amigo, ou alguém que já dirige há mais tempo. Acontece que essas pessoas dirigem com calma, com tranquilidade, porque elas têm domínio do veículo, elas já dirigem há muito tempo, e é a prática, é a habilidade, é a perícia que vai sendo construída conforme vai dirigindo. Não adianta você achar que dirigir é só colocar o carro para andar em linha reta ou saber fazer a máquina sair do lugar, a máquina andar. Isso aí não é dirigir. Quantas perguntas aparecem no grupo relacionadas, por exemplo, lá aos conteúdos de aula teórica que a gente já teve na autoescola, lembram? Como é que eu faço para entrar numa rua? Como é que eu sei que ali é mão? Como é que eu sei que eu posso entrar se não tem placa? São conteúdos de tempo de teórica que a gente só costuma valorizar agora, na prática, quando começa a dirigir. Respondendo a essa pergunta, se não tem nenhuma placa indicando que não pode entrar, você pode entrar, e sempre pelo lado direito, que é a mão de direção. No Brasil, a mão de direção é sempre pelo lado direito. Mas, voltando ao nosso foco principal, quando as pessoas me perguntam o que eu faço para voltar a dirigir, poxa vida, eu quero de novo, muitas têm uma vontade muito grande, mas morrem de medo, sentem a mão suada, a garganta seca, fica nervoso, treme demais a perna e o carro morre. Primeiro passo, gente, isso acontece por causa de consequências emocionais, é a ansiedade, é o excesso de expectativa, são aqueles pensamentos catastróficos. A pessoa chega perto do carro e ela já começa a imaginar que vai bater, vai atropelar alguém, não vai conseguir, e fica se auto-sabotando. Na verdade, são pensamentos sabotadores mesmo. É a falta de foco, é a falta de orientação. Quando eu oriento as pessoas que são habilitadas a pegar o carro, colocar na frente de casa ou numa rua calma, tranquila, e começar a fazer o treino básico, de comando básico. Quando eu digo treinar, vejam bem, treino
não é para pegar o carro e sair com ele em via pública, andando sem ter controle do carro. Se o seu carro ainda morre no terreno plano, não vá se aventurar em ladeira. É necessário uma coisa chamada paciência, foco, determinação, dedicação aos treinos. A sua vontade de superar é importante, mas a vontade, a preparação para a superação é muito mais importante ainda, porque não adianta você ir para a via pública cheio de vontade, não dominar o carro, e isso vai acontecer uma coisa muito ruim. Então vejam bem, quando eu digo qual o significado de treino, né? Quando eu digo peguem o carro, dominem com ele quase parado, só em primeira marcha, as pessoas ficam assim, ó, meu marido me chamou de boba, porque eu fico andando com o carro para frente e para trás e não faz sentido. Meu vizinho tá olhando, meu parente tá rindo, a pessoa que passa na rua sempre tem uma desculpa. Vocês têm que colocar na cabeça o seguinte, essa pessoa que passa, que ri ou que comenta ou alguma coisa, provavelmente vocês nunca mais vão ver essa pessoa na vida. Ela vai passar, ela vai rir, ela vai comentar e ela vai seguir. E o que isso mudou a tua vida? Não mudou em nada. Ah, mas é o meu marido que fala. Então procura fazer os treinos longe de marido. Porque eles já dirigem bem, eles já dirigem demais da conta perto de vocês. Eles dirigem há muito tempo, vocês estão aprendendo a dirigir agora, não interessa quanto tempo é habilitado. E ficar se comparando só vai criar uma sensação de inferioridade. Vejam bem, pega o carro, vai dirigir em linha reta. Tá seguro? Não, não tá seguro. Tá tranquilo? Não, não tá tranquilo. Então por que vai se expor a mais uma situação estressante, podendo desenvolver um trauma muito maior em cima disso, ou mesmo um trauma que antes não tinha, e complicar a sua situação? Vai matar na casca a sua vontade de querer dirigir. Se o carro ainda morre, não tem que ir para a via pública, porque qualquer um vai ser capaz de prever que esse carro pode morrer na saída de um semáforo, os motoristas ficarem impacientes e buzinando, você vai ficar nervoso, não vai conseguir ligar aquele carro, vai ficar ali empacando e literalmente atrapalhando o trânsito. É diferente daquele sentimento, eu tô atrapalhando o trânsito. Nem sempre a pessoa tá atrapalhando, mas nessa situação atrapalha. E a gente não deve criar um problema, porque acidente por imperícia ou impedir o fluxo da via por imperícia, isso pode trazer consequências para vocês que são recém-habilitados ou até para quem já é habilitado há mais tempo. Então, gente, olha o significado da coisa. Já pensou se esse carro morre num cruzamento parado e os outros carros vindo numa outra velocidade? Você tem que dirigir em via pública quando você estiver seguro, quando você tiver controle emocional. A base de tudo, de todo esse treinamento, desse planejamento virtual, é o controle emocional. Se você chega perto do carro e fica tremendo e tem sensações ruins, calma, não tem que pegar e ir dirigir no trânsito. Isso era antigamente, quando não se exigia tanto no processo de habilitação, quando tinha menos carro na rua, a frota era outra, não tinha tantas pessoas estressadas. É comum de pessoas mais velhas dizerem, né? Eu aprendi sozinho, tu também pode aprender. Não vai aprender não, porque não vai aprender nada. Vai aprender a arrumar para a cabeça se for fazer isso. Então o que você tem que fazer? Coloca o carro habilitado, veja bem, seja habilitado, tenha a sua habilitação em dia. Não adianta ser habilitado, tá com a carteira vencida. Isso é contra a lei de trânsito, é contra os princípios de ética e de cidadania do grupo Aprendendo a Dirigir e de todo cidadão responsável. Quando você coloca o seu carro na frente de casa e você começa a trabalhar com ele em primeira marcha, ou mesmo com o carro desligado, dá para fazer o treino para passar de marcha, pisa na embreagem e vai passando a marcha. Quando você para com o seu carro em primeira marcha na frente de casa e você faz o treino de encontrar o ponto ideal de embreagem para poder sair com ele,
é uma situação que o trânsito vai te cobrar o tempo inteiro, até em rodovia. Eu já dirigi, tô cansada de dirigir em rodovia e ter que andar, jamais pensei que dirigiria em primeira marcha. Porque você tem um acidente, você tem um desvio, você tem algum fator, alguma coisa ali naquela rodovia que te impede de rodar numa velocidade maior, como é comum, como é característico de rodovia. Quando você está com o carro na frente de casa e faz esse treino, você está evitando, você está se preparando para o seu carro não morrer mais em cruzamento, em semáforo, não ter mais problema. Não se trata de colocar só o carro para frente e para trás. Trata-se de sair, conseguir sair com o carro sem deixar ele morrer. Parar o carro sem deixar ele morrer. Porque no trânsito a gente pensa que dirigir é andar em linha reta, mas não é. Uma hora você vai pegar um semáforo, você vai ter que reduzir, você vai ter que estar atento, você vai ter que conhecer a legislação de trânsito para saber o que é permitido e o que não é em via pública quando estiver dirigindo. E a maior parte do tempo, seja para estacionar de frente, em diagonal, em linha reta, para estacionar de ré, no meio de dois carros, enfim, para desviar de um buraco, para tentar desviar de alguém que colocou o seu carro muito pertinho, estacionou muito pertinho do seu, você vai ter que ter esse comando de pedais. Invistam nos pedais, no treinamento básico de comando de pedal, que você já vai estar com 85% dos seus problemas resolvidos. Ao mesmo tempo em que você faz o exercício de ir para frente, de vir para trás, você não treina só isso, você não fica lá que nem um bobo indo para frente e para trás. Você controla o pedal, você aprende a olhar no retrovisor interno, você aprende a olhar no retrovisor externo, você aprende os fundamentos de manobra de ré, você aprende os fundamentos de aproximação com o meio-fio, você aprende para que lado vai o volante, para que lado vai a frente ou a traseira do carro quando gira o volante, porque você vai estar ligado no movimento, na correspondência do movimento da roda quando gira o volante. Então vejam que é um conjunto de fundamentos básicos da direção que você faz, com a vantagem de estar fora do trânsito, fora do estresse do trânsito, fora do estresse dos outros motoristas, não vai estar naquela paranoia, e se o carro morrer, e tem carro atrás de mim, e tem um veículo maior, não tem esse problema, porque você vai estar numa rua calma, numa rua tranquila, numa rua que você sabe que ali não existe o risco que tem em uma via movimentada. Então, fazer esses treinamentos, cada dia um pouquinho, isso vai te deixar calmo, vai te deixar mais seguro, mais segura. Você sabe que ali o risco de se envolver em um acidente ele é praticamente nulo. Se cada dia você treinar pedais, porque você precisa dominar o carro no terreno plano, senão não vai dominar na ladeira. E isso não é agouro não é mau agouro, não é praga não. Isso é uma grande realidade. Se você não conseguir achar o ponto ideal em que o carro começa a se mover no plano, você não faz isso na ladeira, porque existe uma sequência de treinos. Então, como vocês podem perceber, o mais importante nisso tudo é que vocês vão estar calmos, vão estar tranquilos. Quando o trânsito exigir isso de vocês, vocês vão ter a calma e tranquilidade de aplicar esses fundamentos. O importante é não ir dirigir sem habilitação, porque isso é infração de trânsito, isso pode ser crime de trânsito, isso pode levar embora o teu 13º, o teu salário do mês em multa, em guincho, em remoção, em uma série de outros problemas. Então, no grupo Aprendendo a Dirigir, nós primamos pelo respeito às leis de trânsito, pela ética, pela cidadania, pelo comportamento responsável no trânsito. Dirigir não é só andar em linha reta ou colocar a máquina para andar.
A partir do momento, quem está começando agora, ficou muito tempo sem dirigir, gente, entre no seu carro, sente no banco do motorista, imagine você dirigindo, indo pelos lugares que você quer ir. Isso é uma preparação emocional, isso é uma preparação que te dá um relaxamento prévio. Isso prepara você emocionalmente para aquilo que você quer. Porque se você quer alguma coisa e se prepara para isso, não pode dar outro resultado. Se quer alguma coisa, deseja profundamente e se prepara adequadamente, uma hora você vai conseguir. E menos tempo do que você imagina que vai conseguir. Isso é um grande fato, isso é uma grande verdade. Eu venci meu medo de dirigir aos 42 anos porque eu me preparei. E inicialmente, preparo emocional, eu quis. Eu preparei, não adianta você morrer de vontade de ficar inerte e não fazer nada. Então, com o seu carro estacionado na garagem, entenda que o seu carro vai ser o seu melhor amigo. Você tem que fazer amizade com o carro. Não vai dar certo você querer fazer alguma coisa com um carro se ele simboliza para você coisa ruim, negativa, medo, acidente, um monte de coisa que só existe na nossa fantasia, na nossa cabeça. Quando você senta no carro, sentimentos bons. Limpe o seu carro, sente no banco de trás, sente no banco do carona. Imagine a sensação positiva do carona que você vai levar, se sentindo calmo e tranquilo porque confia que você é um bom motorista e acredita que você é porque você é um bom motorista. Se você se preparar, vai ser. Pensem bastante nisso. Lavem o carro, levantem o capô, olhem lá. Não precisa entender nada de mecânica. Leiam, façam leituras, procurem saber um pouco mais, procurem vazamento no carro. Se tiver alguma coisa molhada, líquida, escapando de alguma junta, é porque está tendo algum problema. Você tem que se familiarizar com o seu carro, por mais que não entenda de mecânica. A questão não é essa, a questão é você se preparar. Faça, é uma coisa por vez, gente. Não adianta querer abraçar o mundo de uma vez toda para ganhar tempo, porque vocês vão queimar etapa importante nessa superação. Se a cada dia começa treinando pedal, opa, já estou indo para frente, para trás, o carro não morreu mais. Isso é um avanço que a gente não costuma perceber. A gente, quando está aprendendo a dirigir e tem dificuldade, tem mania de ficar reclamando de tudo e não consegue perceber os avanços que nós tivemos. Eu sempre digo para o pessoal no grupo Aprendendo a Dirigir, voltem nas primeiras postagens de vocês e comparem o quanto vocês reclamavam, não entendiam, se lamuriavam, e agora vejam as postagens novas. Tem dúvida? Tem, mas são dúvidas mais avançadas, são dúvidas que vocês já conseguiram dominar e superar o básico. É só um avanço, uma graduação do avanço da superação de vocês. Então façam isso, invistam em treino de pedal, invistam depois, olhada de retrovisor. Poxa, estou mexendo no volante, como será que o carro vai responder? Nós temos alguns vídeos, algumas videoaulas, é material simples, de uma experiência simples, de um trabalho voluntário que não é remunerado, é de doação pessoal, meu e dos moderadores do grupo Aprendendo a Dirigir, cada qual colaborando, contribuindo, ajudando, porque a gente quer ver você evoluir, você ir para frente, mas você tem que evoluir, ir para frente sem queimar etapa, com paciência, com responsabilidade. Não existe mágica, não existe ferramenta, psicólogo no mundo que tire o medo de dirigir com as mãos. Esqueçam os métodos milagrosos, os kits milagrosos, não existe nada de milagroso. Os livros da minha autoria são boas ferramentas, desde que bem utilizadas. Não é livro para ler, não é livro para treinar, para ler e treinar. Não adianta você chegar no grupo, ler uma postagem, ai, decorei, agora eu vou pro trânsito. Vai dar porcaria isso daí, não vai dar coisa legal. Se for necessário, imprime a postagem, vai lá, confere. Poxa, o carro não está dando a resposta que eu quero, então eu estou executando o movimento ainda de um jeito que não é para ser. Avalia. Reprovou? Ah, reprovei. Avalia o que deu errado, vai lá, corrige
e vai aperfeiçoando, que com o tempo isso se automatiza, torna-se um movimento voluntário, um movimento tão habilidoso e tão perfeito, tão preciso, quanto o movimento que você consegue fazer com habilidades que muita gente não tem. Quem que já não viu uma vovó fazendo tricô rápido, de uma forma habilidosa, conhece 1001 pontos? Quem não sabe de tricô vai pegar a agulha e linha e vai se enroscar todo. Ah, mas isso não é para mim, não nasci para isso. Tem certas habilidades que quando alguém tem o que chamam de dom, a dedicação, gosta, se prende mais, vai mais rápido. Mas nós temos muitas inteligências, a gente não tem uma inteligência só. Nós temos várias inteligências, inteligência emocional, musical, isso, aquilo, um monte de coisa, e cada um é um pouco mais forte em cada uma, em diferentes tipos. Todo mundo tem capacidade de aprender. Não vá nessa de que você não nasceu para dirigir, tu não serve para coisa, eu vou desistir. Não dá, gente, não dá para desistir na primeira dificuldade. Se você quer aprender a dirigir, você vai aprender a dirigir. Mas eu quero saber o quanto que você está se empenhando, ou se você está só reclamando. Eu não consigo. Claro que não consegue. Se não for lá treinar, se você não se dedicar, se você não tiver foco, você não vai conseguir mesmo. E vai passar o resto da vida se lamentando, se lamuriando, escapando, fugindo, porque não tem coragem de enfrentar uma dificuldade. Se você enfrentar essa dificuldade, se você fizer com a dificuldade aquilo que ela faz contigo, que é te infernizar, vai lá e inferniza a dificuldade, todo dia um pouquinho. Desistir de vez é para sempre. Condena você a ficar frustrado, parado, olhando o carro parado na garagem, abandonado lá. Qual é o lucro que tu tá tendo nisso? Nenhum. Agora, se você for lá, liga a chave, treina devagar, aproxima do carro, trabalha as emoções. O medo também é uma emoção que você pode dominar. Eu acredito muito em cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho, que está junto com a gente, que pergunta, não precisa ter vergonha de perguntar, o mais básico que for. Nós no grupo Aprendendo a Dirigir, a gente não está preocupado nem um pouquinho com quantidade de pessoas, tem quase 7.000 lá. Se precisar deletar as 7.000 e refazer de novo, a gente faz, não tem problema nenhum. O que nós não permitimos é piada, grosseria, coisas que dificultem a participação do outro. Fez piada, deleta. Fez piada, tá fora. Vai brincar com outra coisa. Com o medo de dirigir das pessoas, com as dificuldades das pessoas, não. É um grupo de autoajuda. Nós estamos lá para ajudar, para contribuir, para colaborar. Nós estamos lá para te ajudar a dominar os teus medos, a superar. É um trabalho gratuito, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho muito sério, premiado pelo Denatran em 2013. E nasceu do quê? Da superação de outras pessoas, da garra de outras pessoas. Não adianta a gente no grupo ficar acreditando em você se você não acreditar. A gente vai continuar acreditando porque a gente está até o fim. Mas você precisa acreditar em você, que você é capaz, que você pode, mas você tem que se esforçar. Tem que pegar o carro, tem que ir para um lugar calmo, seguro, tranquilo, habilitado, dominar o seu emocional. Podem perceber, quando vocês estão dirigindo, ou treinando, ou na aula, na autoescola, quando alguma coisa dá errado, sabe o que é isso? É o descontrole emocional. Muitas vezes a pessoa sabe executar o movimento, sabe o que ela tem que fazer, mas dá errado porque está descontrolada emocionalmente, excesso de expectativa, excesso de ansiedade, imagem ruim que vem na sua cabeça, sua fantasia. Vamos começar a trabalhar daqui para frente nesses vídeos curtos, com dicas, com respostas, sempre procurando a responder as dúvidas de vocês. Comecem devagar, tenham paciência,
Não pensem em quanto tempo vai levar. Se alguém que é nervoso, estressado, que não entende a tua dificuldade, tá ali do teu lado para te ajudar, mas só tá piorando as coisas, esquece. Começa na frente de casa, domina os fundamentos básicos, repete muitas e muitas e muitas vezes, até se sentir seguro. Aos finais de semana, aumenta o trajeto. Hoje eu andei 2 metros no meu treino, parabéns. Parabéns por ter dado o primeiro passo e por ter começado. No outro dia, dominou, avança, vai até o fim da rua, volta. Trabalha os movimentos finos, os movimentos refinados, o que são os movimentos lentos com o carro na manobra. Entenda o que o seu carro está querendo de você, que vocês vão se entender muito bem. Chega um final de semana, um feriado, a rua está vazia, ótimo. Aumenta mais uma rua no seu treino, com calma, com cuidado, sinalizando tudo. Você é habilitado, você sabe dirigir, você fez o CFC. Aumenta gradualmente. É uma rua, depois 2 ruas, depois um quarteirão. No final de semana, pegue o Google Maps, pegue o Google Earth, olhe lá, faça um trajeto, por mais curto que seja. Coloca o bonequinho para andar, vai observando. Sinalização, se tem rótula, se é mão, se é contramão, se tem rua mais próxima, se tem estacionamento, se tem um lugar que você possa estacionar no meio do seu treino com segurança, habilitado, sem infringir nenhuma lei de trânsito. Isso vai te deixar mais calmo, mais seguro. Se o carro morreu, analisa, volta no treino, vê o que deu errado. Todo mundo é capaz de superar qualquer coisa. Então nós temos que fazer valer essa capacidade de superação que nós temos. Gente, esse foi o primeiro vídeo. Esse foi para dar uma palavra de alento, uma palavra de conforto, uma palavra de confiança, de fé, uma palavra de credibilidade em você. Nós estamos lá no grupo Aprendendo a Dirigir. No meu perfil no Facebook, é um perfil de trabalho, não precisa ficar receoso, pode pedir para adicionar, não tem problema, a gente vai respondendo. São em média 400 mensagens por dia, às vezes demora um pouquinho, mas a gente sempre responde 1 a 1, com a maior atenção, colocamos postagens, vídeos motivacionais. Se algo deu errado, tá triste, alguma coisa, chama a gente para conversar. É uma experiência que você está passando, mas a gente também já passou, tá? Contem com a gente e fé, força e foco. Até o próximo vídeo. Você quer saber um pouco mais de como fazer esse treinamento, de como fazer esse plano de treinamento, as dicas, com tudo ilustrado, a explicação detalhada, pelo método de ensino e aprendizagem da direção defensiva e aprendizagem significativa? Está nos livros Aprendendo a Dirigir e no livro Acolhimento Emocional para Vencer o Medo de Dirigir. Para aqueles que já estão num nível mais avançado de treinamento, o livro Controle de Embreagem para Dominar o Carro em Qualquer Situação em Terreno Inclinado.